Você ouvirá agora a leitura do livro Sinais dos Tempos, de Kenneth Hagin. Capítulo 1 – Escrituras Seguras. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas capítulo 21, versículo 25 ao 28. Acredito que vivemos nos últimos dias. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre o fim dos tempos e o que acontecerá nesse período. Algumas vezes, ao lermos o livro de Daniel ou o Apocalipse, tentamos imaginar tais acontecimentos e interpretá-los à nossa maneira. Mas algo acontece depois e percebemos que nossa interpretação estava errada. Porém, tenha certeza das chamadas Escrituras Seguras. Tratam-se de ensinamentos de Jesus escritos por Tiago, Pedro, Paulo e outros escritores do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo a respeito dos últimos dias. Você notará, nesse último versículo de nosso texto, que o Evangelho de Lucas diz: porque a vossa redenção está próxima. Alguns talvez perguntem: pensei que já estivéssemos redimidos. Somos livres com relação ao nosso espírito, mas haverá também a redenção do nosso corpo quando Jesus voltar. Atente para o texto de Romanos 8, 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Veja que no novo nascimento temos o Espírito Santo, o batismo e os dons do Espírito Santo. Esse versículo continua: também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Essa passagem bíblica faz referência aos sinais dos tempos, sobre os acontecimentos dos últimos dias, quando nossa redenção deverá ser consumada e nosso corpo redimido. Encontramos um outro exemplo acerca disso na Epístola de Tiago. Tiago capítulo 5, versículos 1 ao 5 diz: Eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Você pode ver que Tiago identifica o tesouro acumulado como um dos sinais dos últimos dias. Na época em que o apóstolo escreveu sua epístola, as pessoas não tinham o Novo Testamento na forma como temos hoje. Elas possuíam apenas cartas que haviam sido escritas para a igreja. Não tendo conhecimento do que o apóstolo Paulo escrevera, Tiago falou de algo que aconteceria nos últimos dias, do tesouro acumulado. Paulo, por sua vez, não sabia o que Tiago havia escrito e também falou sobre os últimos dias. A seguir, analise o que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. Perceba que ele não falou sobre o que aconteceria à igreja, mas ao mundo nos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5 diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães,
ingratos, profanos. Nunca testemunhei tanta desobediência aos pais como nos últimos 20 anos. Quando eu era jovem, até mesmo as pessoas que não eram cristãs tinham respeito pelos pais. No entanto, repare que a desobediência dos filhos é um sinal dos últimos dias. Versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Jamais entendi algumas pessoas nos círculos pentecostais, pois elas nascem de novo, ficam cheias do Espírito Santo, são curadas pelo poder de Deus, no entanto, voltam para as velhas igrejas mortas. Essas igrejas nos Estados Unidos asseveram que falar em línguas e que aquele negócio de cura são do diabo. Elas têm apenas aparência de piedade, negando a eficácia dela. E a Bíblia recomenda veementemente: destes afasta-te. Ela não aconselha: junta-te a eles, mas afasta-te deles. Ademais, está além da minha compreensão que pessoas cheias do Espírito coloquem seu dinheiro em congregações como estas. Conheço algumas que o fazem. Elas justificam: mamãe e vovó foram membros dessa igreja. Graças a Deus, minha mãe e minha avó andaram à luz de Jesus. E o Senhor os abençoou. E provavelmente, quando foram membros daquela velha igreja, tiveram algum mover do Espírito. Lembro-me de que vovô me contava a respeito dos cultos ministrados na pequenina igreja campestre situada na colina da fazenda da família. Eles a chamavam de Igreja Batista da Amizade. Tratava-se de uma igreja batista sulista, mas era a única daquela comunidade e por isso pessoas de muitas denominações a frequentavam. Depois de ter sido curado e erguido do leito de enfermidade, estive na fazenda por vários dias, o meu tio morava lá, e certa ocasião desci a colina para assistir a um dos cultos. O Dr. J. Ben Snyder estava pregando. O país passava por dias difíceis e por isso ele só aparecia 2 vezes por mês. Foi em 1934 e eu havia acabado de receber a cura. Na verdade, fazia apenas uns 2 ou 3 meses e o diabo ainda lutava contra mim. Eu não tinha pessoa alguma que permanecesse firme na fé ou no poder comigo, a fim de me ajudar. Recordo-me de ter caminhado colina abaixo e lembro-me do velho senhor que ministrava aquele culto. Ele tinha aproximadamente 70 anos e pregava sobre a oração. Ele mencionou que soubera, um dia, que uma jovem da igreja tinha dado à luz uma criança, mas algo errado havia acontecido e a jovem mãe fora desenganada pela ciência médica. Naqueles tempos, os bebês nasciam em casa e então o Dr. Snyder foi visitá-la. Ela lhe confessou: pastor, não estou com medo de morrer, porque sou salva, mas meu bebê precisa de mim. Meu filho tem 3 anos e eu apenas 28. Meu marido também sentirá minha falta. Nunca me esquecerei daquilo. Ouvi o velho pregador batista narrar a história. Eu a tranquilizei. Você não tem de morrer. Não aos 28 anos. Quando voltar para casa, irei à casa de defumação. Ficarei sozinho com Deus e orarei. Naquela época, uma casa de defumação era o local onde eles defumavam a carne e penduravam-na para o processo de cura ao fumeiro. Então ele continuou: orei por ela lá, mas ao chegar à minha residência, fui imediatamente para a casa de defumação, como havia pensado, e pedi em prol daquela moça. Clamei: Senhor, ela tem apenas 28 anos. Sei que os médicos fizeram tudo o que podiam e a desenganaram, mas tu és o grande médico. Dr. Snyder contou ainda: recusei-me a desistir. 5 horas se passaram e ele repetia: eu a tinha e sabia disso.
Ele quis dizer que sabia, em seu espírito, que conhecia a resposta, e concluiu: aquela mulher viveu e não morreu. Quando aquele culto terminou, não me lembro de ter subido a colina de volta. Acho que voei por cima dela. Vovô me revelou que, antigamente, quando ele e vovó viviam na fazenda, aconteciam apenas pregações em um determinado período do ano, naquela igreja campestre, mas sempre havia cultos nas noites de sábado, quer tivesse um pregador ou não. Um dos diáconos ou um dos professores da escola dominical ou qualquer outra pessoa ministraria o culto. Meu avô contou ainda: naqueles dias, na Igreja Batista, tínhamos sempre uma reunião de testemunho. As pessoas ficavam de pé e relatavam a respeito do que o Senhor havia feito por elas e de como ele havia respondido suas orações. Éramos a única igreja na comunidade e por isso todos congregavam ali. E prosseguiu: o poder de Deus descia e as pessoas nas laterais de cima e debaixo do templo clamavam em voz alta. E quando o culto terminava e caminhávamos de volta para casa, alguns iam de trem, ouvíamos pessoas clamando e louvando ao Senhor, e 2 milhas de distância de onde estávamos. Elas não eram pentecostais ou da doutrina do evangelho pleno, mas batistas, metodistas, discípulos de Cristo e membros de igrejas cristãs. Sabiam algo sobre o poder de Deus e o mover do Espírito. Hoje em dia, no entanto, se alguém se levantar para clamar em voz alta em algumas daquelas igrejas, os membros delas irão rejeitá-lo dizendo: temos uma ordem a ser seguida e não permitimos coisas desse tipo. Muitas igrejas têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Dessas, afasta-te. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, disse Paulo. Vivemos nessa época.